O tabelamento de frete completou 8 meses e segue prejudicando o escoamento da produção e derrubando os preços do agronegócio, como no caso da soja mato-grossense. A medida foi adotada pelo governo federal após uma promessa para terminar com a paralisação dos caminhoneiros em maio do ano passado. A jornalista Sara Kirchhoff conversou sobre este assunto, sobre os desafios do setor de transporte e de uma das maiores empresas prestadoras de serviços logísticos do Mercosul para traçar um panorama do atual cenário. Vamos acompanhar. E eu vou falar sobre o assunto do tabelamento de frete e sobre outros desafios logísticos do Brasil com André Prado, que é CEO da BBM Logística e é também engenheiro civil, mestre em engenharia de sistemas logísticos e doutor em transportes pela Universidade de São Paulo. Primeiramente, André, seja bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição para contribuir. Maravilha. Começar então destacando a questão do tabelamento de frete, né? Que já completa 8 meses no Brasil que ele foi instituído e ele impacta diretamente na produção aqui no Brasil, né? No transporte do frete, inclusive está derrubando o preço da soja no estado de Mato Grosso e em outros estados. O que deu para observar de lá para cá? Quais são as reflexões que o tabelamento traz e quais são os castigos também que ele deixa para vocês? Perfeito, né? O tabelamento é uma imposição, de certa forma, do governo, que ele acaba mudando um pouco a relação entre demanda e oferta. Então, tudo que muda um pouco a relação da demanda e oferta, ele tem impacto no mercado, que foi o que acabou acontecendo. De certa forma, o tabelamento entrou muito rápido. Então, não teve um tempo de fazer estudos mais apropriados, porque você definir um preço mínimo para todo o mercado nacional é muito complexo. Porque uma coisa é você levar soja, outra coisa é você levar medicamentos. São coisas totalmente diferentes, que têm origens diferentes, destinos diferentes, o trajeto é diferente, o tipo de piso que a carga vai percorrer é diferente, então os custos, consequentemente, são muito diferentes, como gerenciamento de risco e outras coisas. Então, tabelar esse frete é super complexo. E a tabela que foi instituída a curto prazo, porque naquele momento estava um problema grave da greve, ela acabou não conseguindo abranger todas essas complexidades que um tabelamento dessa natureza deveria ter. Por exemplo, você pega carga geral, ela acaba sendo mais cara do que uma carga frigorificada. Isso não faz sentido. Sim, claro. E essa tabela foi publicada pelo modo que ela foi construída, que é por eixo, não vou entrar no detalhe que é muito complexo nesse sentido, mas ela acabou tendo alguns gaps que impactou o mercado e gerou, consequentemente, uma insegurança jurídica muito grande. Então, hoje se tem uma discussão se é válido ou não. Há poucos dias agora foi comprovado que, à luz da lei, esse tabelamento é válido, então isso é uma informação que chega importante para nós. E a partir daí... Embora muita gente tenha contestado, dizendo que é inconstitucional, né? Exatamente. Teve agora um parecer de que seria constitucional, mas essa discussão, teoricamente, não tem limite. Ela continua, o mercado tem discutido bastante que ela não seria constitucional por uma análise em relação ao tipo de tabelamento. Que foi uma situação até que o Brasil já viveu uma situação parecida com a questão de tabelamento, né, de nivelamento de preço, e a gente não tem uma boa lembrança disso, né? Então, realmente, há uma contestação muito forte aí por parte de empresas e de entidades e, claro, as ligadas diretamente ao agronegócio estão à frente de tudo isso, né, André? Sim, o valor agregado mais baixo, por quilo, por exemplo, ele sente mais, porque o percentual do frete sobre o valor total da mercadoria é muito alto. Você chega a ter mercadoria que o valor do frete chega a ser maior que o valor do produto, em alguns casos. Então, o frete é totalmente preponderante. Se de alguma forma você aumenta abruptamente o custo do frete, indiretamente você vai ter que aumentar o custo do produto e toda aquela cadeia logística até o final. Claro. Né? André, você lembrou da origem, né, desse tabelamento que ele foi instituído depois daquela paralisação dos caminhoneiros, que já vai completar um ano agora, mês que vem, que atingiu praticamente todo o país, durou 11 dias. Como que foi isso para vocês, que tem uma frota aí muito grande, que tem uma atuação muito grande nessa área? Como que foi para vocês? E eu queria saber se vocês já recuperaram os possíveis prejuízos dessa paralisação, porque os prejuízos foram sentidos por todo o país, inclusive impactando no PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, no ano passado, né? Você tocou no ponto mais importante, né? Porque a gente é afetado duas vezes. A gente é afetado por não ter operado no período e também por nossos clientes terem sido afetados. Claro. Então, tem todo um impacto na cadeia que a gente acabou sendo impactado duas vezes. Acho que pelo grande trabalho da equipe, a gente conseguiu absorver isso, terminamos o ano até acima das expectativas. Tivemos um crescimento de 75%, provavelmente a gente foi a grande empresa de logística que mais cresceu no Brasil. Foi um ano maravilhoso para a gente. Agora, esse impacto que a gente ficou 12 dias parado, foi um impacto muito grande. A gente poderia ter ido ainda muito melhor. A gente teve um impacto que a gente estima de 3 a 5% no nosso faturamento e EBITDA devido à paralisação.
André, e a gente sabe que imagina, né, a gente supõe que para trabalhar nessa área, para atuar nessa área, não deve ser nada fácil. E aí, considerando a mão de obra que a gente tem hoje no Brasil, mas principalmente os gargalos logísticos, né? A questão do transporte é o principal gargalo do agronegócio. Como que é lidar, como é que dá para ter jogo de cintura com isso? A gente brinca que na logística não existe de igual, né? Eu trabalho há 20 e poucos anos na logística e nenhum dia eu consegui chegar no escritório e fazer durante o dia aquilo que eu tinha imaginado no dia anterior. Cada dia é uma novidade, um impacto diferente. Uma coisa que a gente conversava um pouco antes, que eu acho que é bastante importante, você precisa analisar qual a melhor solução que você consegue gerar para um problema, né? Eu acho que esse é o grande desafio da logística. Como é que você consegue gerar boas soluções, consegue ser cada dia mais competitivo para compensar um gargalo e alguma falta de estrutura que é notório que o Brasil tem hoje, né? Aí, nesse caso, dentro desse contexto, entraria a questão de uma contratação antecipada, né? Como se fosse um head de transporte, mais ou menos. Se a gente pensar hoje, principalmente no agro, tem muita discussão do frete spot. Eu tenho uma origem, eu tenho destino e fico discutindo muito fortemente o custo daquele frete. Não necessariamente minimizar ao máximo o custo desse frete pode ser a melhor solução possível. Às vezes eu preciso analisar outras soluções com mais tecnologia, com mais produtividade, às vezes com veículos dedicados que consigam gerar uma solução às vezes muito melhor em termos de custo, com muito mais produtividade e até com custo geral menor do que seria o frete spot. Tá certo, André. Para finalizar, as expectativas aí para o próximo ano para vocês? Eu acho que a gente tem que ser bastante otimista, né? Nesse momento existe uma discussão política muito forte. A gente sabe que no nosso país a discussão política impacta muito fortemente na economia. A expectativa é que essa discussão política gere bons fluidos e um sucesso grande para o Brasil. Todos esperamos. E a gente está investindo bastante. A BBM hoje investe bastante para crescer junto com o Brasil, para gerar boas soluções e para cada dia mais fazer nosso país crescer. E só deixar claro que a BBM Logística não tem a ver com a BBM aqui onde nós estamos, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, apesar da similaridade aí da sigla. André, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e pelas contribuições aqui no canal do Boi. Volte sempre. Muito obrigado. Tá certo. Devolvendo o sinal para Campo Grande.